O ano letivo, na opinião da FENPROF, e não é só da FENPROF, penso que qualquer português que esteja atento, incluindo o Sr. Ministro da Educação, que atento está ele, não quer reconhecer a verdade e a realidade, e portanto vai encontrando aqui os subterfúgios para tentar esconder o que nós todos devíamos perceber, porque compreender onde estão os problemas e quais são os problemas é o primeiro passo para podermos resolvê-los e, portanto, quando não se quer reconhecer problemas, quando se tenta disfarçá-los, eles ali vão agravar-se. E é isso que tem acontecido nos últimos anos e, na verdade, quando o Sr. Ministro procura dizer que, enfim, são problemas, finalmente ouvimos-lo dizer que a falta de pessoas era um problema estrutural, porque até agora não o disse. E mais, o Sr. Ministro vem acusar, dizer, bom, outros governos para trás desvalorizaram o problema, sim, mas ele está já no terceiro governo como membro da equipa do Ministério da Educação. E quando nós, e estou aqui eu, Mário Nogueira, o José Feliciano Costa, está aqui o Francisco Gonçalves, secretário-geral e secretários-gerais adjuntos da FENPROF, quando estávamos numa reunião com a anterior equipa ministerial de que este ministro fazia parte, dizia ao anterior ministro que a falta de professores eram problemas pontuais que depois sindicatos e alguns jornalistas gostavam muito de usar para criar uma ideia falsa do que estava a acontecer, que faltavam professores. Nunca ouvimos o Dr. João Costa negar esta afirmação e, pelo contrário, era tido como, enfim, uma tentativa de criar instabilidade, quando já se via que o que ia acontecer é o que hoje nós temos. O problema principal, e o ano letivo começa mal, talvez um dos mais problemáticos dos últimos anos, é realmente a falta de professores e que tenderá a agravar-se. Basta ver, por exemplo, um agrupamento de escolas, olha o meu, em Coimbra, que nem é dos que hoje tem mais falta de professores, falta um. Tem 9 professores, no entanto, que se vão aposentar daqui para a frente, o que significa, eventualmente, que essa aposentação vai dar-se no momento em que já não há professores para colocar. Coisa que não aconteceria se, como até há 3 anos atrás, o Ministério permitisse que aqueles que se aposentam já não tivessem turma e, portanto, outro professor pudesse vir já, um outro colocado, uma pessoa contratada a termo, uma mobilidade interna, pudesse ocupar aquele lugar. Dizer que na semana que passou, portanto, que terminou na sexta-feira, e estes dados são sempre de segunda a sexta, porque são os dados que são lançados na plataforma de contratação de escola, que depois são retirados, alguns porque há uma colocação, mas muitos porque ao fim de 3 dias as escolas são obrigadas a retirar os horários da plataforma, mesmo sem os preencherem. Depois eles voltam a ser lá colocados, porque se não forem preenchidos terão que voltar. Mas se uma escola lança um dado de falta de professores e ao fim de 3 dias não conseguiu contratar ninguém, ainda assim é obrigada a retirar o horário de lá. Não tem muito sentido, mas eventualmente é para dar a impressão que já lá foi colocado alguém e não foi. Dizer que na semana passada, nesta plataforma, foram lançados 1.313 horários, dos quais 629 horários anuais. Isto de professores. Se juntarmos os horários de técnicos especializados, muitos deles também com turmas, nomeadamente dos cursos profissionais, são mais 156. Portanto, nós neste momento calculamos que sejam mais, aliás temos ali no site o contador que a partir de hoje vai passar também a estar disponível para os senhores jornalistas e toda a gente que queira poder consultar e ir verificando qual é o impacto da falta de professores nas escolas. Nós calculamos que mais de 92 mil alunos não tenham um ou vários professores. E já exemplificarei. Um ou vários professores. Para compararmos, o ano passado, por esta altura, eram cerca de 1.100 horários, portanto há uma tendência, como já se previa, para aumentar, e esta situação vai agravar-se ao longo do ano, porque agora vêm aí as aposentações. Por exemplo, até ao fim deste mês de setembro vão aposentar-se 387 professores, no mês de outubro já se sabe que se aposentarão 340 professores e, portanto, mês após mês, este número, e sobretudo até dezembro, nunca deverá baixar dos 300, o que significa qualquer coisa como 3.500 professores, um aumento em relação a 2 anos atrás, em 21, em que se aposentaram 1.994, um aumento de 80% em 2 anos de aposentações.
O Sr. Ministro diz que nestes 2 anos entraram nos cursos mais 45% de jovens. Mas nesses anos aposentaram-se mais 80% de professores. E mais, estes 45% de jovens que entraram a mais nestes 2 anos não vêm dar aulas para o ano. Virão daqui a 5. Portanto, em 2028, na altura em que já estarão a sair mais de 4.000 professores por ano para a aposentação. Os 3.500 deste ano chegarão ao sistema cerca de 600 jovens, que são os que entraram em 2018, portanto, há 5 anos. E, portanto, é destes números que nós estamos aqui a falar. Dizer também que se prevê que no próximos, que a partir de hoje e até ao final do mês, estes números, estes tais 1.313 horários e este número dos 92.000 alunos venham a aumentar, porque com o início de aulas, muitos colegas que estão nas escolas e que têm conseguido estar, enfim, porque as aulas não começaram sem entrar em situação de baixa médica, nomeadamente muitos professores a quem foi negada a mobilidade por doença, professores com incapacidades, portanto, doenças incapacitantes, e que, portanto, terão que ser deslocados, não foram deslocados, portanto, não podem estar, alguns a centenas, outros a dezenas de quilómetros da área de residência, onde são acompanhados por familiares, ou da área de tratamento. Alguns desses, a partir de agora, é que vão ser obrigados a entrar em situação de atestado médico, o que não aconteceria se estivessem precisamente deslocados para a sua área de residência ou de tratamento. Portanto, foram cerca de 2.000 professores aqueles que não puderam concorrer ou que, não concorrendo, não foram considerados e, portanto, há ainda mais a somar às aposentações estas situações. E, portanto, é natural que suba nas próximas 2 semanas. Só para dar alguns exemplos, que eu acho que são importantes também, de faltas de professores. Por exemplo, o agrupamento de escolas Monte da Lua em Sintra faltam 19 professores. Na Virgílio Ferreira, aqui em Lisboa, faltam 16. Em Benavente, porque não é só em Lisboa, faltam 13. Em Almada, no Daniel Sampaio, no agrupamento de escolas, faltam 8. No Seixal, no João de Barros, faltam 13. Em Sintra, no Aqua Alba, faltam 29. Na José Gomes Ferreira, eu já falei, faltam 22. Por exemplo, para termos ideia agora ainda, mas já agora dizer também que o Alentejo tem também muita falta de professores, não tem a dimensão no número, simplesmente porque, pois, Benavente já disse, João de Barros, na Amora, a secundária da Amora, no Seixal, faltam 15, e a Alfredo Reis da Silveira faltam outros 15. Mas, por exemplo, e depois Ferreira de Castro, em Sintra, faltam 16, já dissemos a Aqua Alba, com 29, Algueirão, faltam 14, e depois há muitos, Forte da Casa 6, Linda a Velha 7, sei lá, no Algarve, porque são escolas de menor dimensão, mas Silves Sul 8, em Lagoa 7, depois também dizer o que no Alentejo, porque a dimensão é outra e, portanto, o impacto, mesmo faltando menos professores, é forte, mas, por exemplo, em Serpa faltam 7, e estamos a falar de um concelho pequenino. Em Ourique, que é um concelho com 4.000 habitantes, faltam 6 professores. E depois, quando chegamos em Beja mesmo, no agrupamento número 1, faltam 9. Em Montemoro Novo faltam 7. E quando chegamos ao Algarve, na secundária Pinheiro e Rosa, que é um agrupamento de escolas, sede em Faro, faltam 15. Na Gilianes, no agrupamento em Portimão, faltam 12. E, portanto, os números, infelizmente, são estes. Para termos a ideia do impacto, por exemplo, dizer-vos que no agrupamento de escola, Odmira tem 2 agrupamentos, o da Odmira e o São Teotónio. No agrupamento São Teotónio há 23 turmas sem os professores todos, sendo que há algumas faltam 4, falta entre 1 e 4. Mas se nós chegarmos mesmo ao agrupamento de Odmira, e isto são dados de sexta-feira passada, há 35 turmas no agrupamento de Odmira, 35 turmas, em que falta entre 1 e 6 professores. À turma. Portanto, a turma não tem 6 professores, o que significa que provavelmente algumas turmas têm mais furos, como se costumava dizer, têm mais tempos sem aulas do que tempos com aulas. Isto estamos a falar, então, em Odmira.
Depois, para tentar resolver este problema, o Ministério vai fazendo uns exercícios que, de facto, em alguns casos, são um abuso imenso. Temos já identificados, por exemplo, professores de História a quem foram atribuídas 10 turmas de níveis diferentes, portanto não são 10 turmas do mesmo ano e que a preparação é simplificada por isso. Por exemplo, professores de TIC, de Informática, isto então é o que mais se encontra, com 400 alunos e mais, o que significa, para além das aulas, todo o trabalho de preparação, dos testes, pois estamos a falar de alunos de níveis diferentes também, de anos diferentes, de testes, de correção de trabalhos, de preparação de atividades. 400 alunos para um professor e ainda o Ministério, apesar de ter estendido o planos de recuperação de aprendizagens por mais um ano, retirou horas às escolas que eram necessárias para que as escolas pudessem ter os apoios que precisavam. Por exemplo, só para vos dar 2 exemplos, e para não ser tudo aqui em Lisboa, 2 exemplos de Coimbra. Por exemplo, no agrupamento de escolas Martim de Freitas foram retirar, e isto depois em alguns casos é mais, porque são escolas maiores, estamos a falar de escolas de média dimensão. No Martim de Freitas, em Coimbra, foram tiradas 80 horas do crédito, o que significa 4 horários, praticamente. No Rainha Santa Isabel de Coimbra foram retirados 73 horários, o que significa 73 horas, aliás, o que significam 3 horários e meio. E depois isto é assim por todo o lado, porque o crédito de horas que as escolas precisavam para poderem dar resposta aos problemas foi muito reduzido. Aliás, esse crédito de horas para os planos de aprendizagem foi simplesmente eliminado. Agora as escolas que façam com os meios que têm, ou seja, de uma forma que vai ser ainda mais difícil, porque precisamente a falta de horas para os planos de recuperação era o que se queixavam a maior parte das direções. Dizer que, como se previa, a municipalização não resolveu os problemas das escolas. E não resolveu, nomeadamente, no que diz respeito aos assistentes operacionais. Os assistentes operacionais continuam a faltar nas escolas e era suposto, dizia o Ministério, que a nível de financiamento, a nível dos assistentes operacionais, isso iria ser finalmente resolvido. Não foi. E continua a haver muita falta, em alguns casos até, decorrente do facto de os rácios que estão definidos não serem os adequados e que, para algumas escolas, ficando mesmo muito aquém daquelas que são as necessidades. Voltando novamente à forma como está a ser resolvida a falta de professores, um pouco por todo o lado, nós encontramos um desrespeito completo pelos limites legais do número de alunos por turma, sobretudo quando integram alunos com necessidades especiais. Os alunos com necessidades especiais devem ser integrados em turmas que não tenham mais que 20 e em turmas que, não tendo mais que 20, não tenham mais que 2 alunos, 1 ou 2, com as necessidades especiais. Bom, relatos de pais, de professores, de direções que nos chegam com turmas ainda há dias chegava mais penso que em Castelo de Paiva, uma turma de 3º ano do 1º ciclo, portanto, com 28 alunos e 5 alunos com necessidades especiais. Bom, isso é o que mais se encontra, porque a administração educativa não permite que sejam partidas as turmas. E depois, com outras curiosidades, como, por exemplo, estou-me a lembrar do agrupamento de escolas de Serpa, que tinha alunos suficientes para criar uma turma de 1º ano, e está o Ministério, o Sr. Ministro, muito preocupado com os meninos que chegam à escola e têm tido a Covid, e têm tido as lutas, e têm tudo isso, mas depois chegam os alunos às escolas ao 1º ano, estou a dar o exemplo de Serpa, podia dar outros, mas um número de alunos suficiente para criar uma turma, foi proibido à escola de criar essa turma e os meninos foram divididos em pequenos grupos e metidos nas turmas dos outros anos de escolaridade. E, portanto, em vez de ter uma turma de 1º ano, tem meninos que foram para a turma de 2º, de 3º, de 4º e estão assim divididos. Primeiro, em relação ao trabalho do professor, é um trabalho mais complicado, porque tem outro ano de escolaridade lá para trabalhar. E os meninos é uma perda grande, uma vez que eles não estão com o tempo todo de disponibilidade do professor a trabalhar com eles. Mas isto acontece em outros sítios, nomeadamente em Lisboa, onde foram proibidas a constituição de turmas e quando as turmas de outros anos de escolaridade não estavam completas, eles partiram o grupo de 1º ano e puseram-nos assim distribuídos.
Em relação aos professores, mantém-se aquela que tem sido a exigência de topo dos professores, que é o tempo de serviço. E o indecente roubo que está a ser feito aos professores, com consequências imediatas no seu salário e consequências futuras na sua pensão de aposentação. O Sr. Ministro afirmou, até em entrevista num canal televisivo, que não haverá qualquer proposta que não apresentará qualquer proposta para discutir, negociar o tempo de serviço. Mas o Sr. Ministro sabe que tem uma proposta que a FENPROF entregou no dia 1 de setembro, aliás já tinha uma entregue por 9 sindicatos, entre eles a FENPROF e mais 8 sindicatos, em 13 de março passada, que não respondeu. No dia 1 de setembro teve uma nova proposta, ainda mais completa, de negociação, para uma negociação de recuperação faseada do tempo de serviço. No dia 1 de setembro. Está obrigado a responder, porque é uma questão legal, é uma proposta fundamentada nos termos da lei. O Ministério não respondeu rigorosamente nada até agora, nem fosse para dizer que não quer negociar nada. Foi como se nada lá tivesse entrado. E, portanto, o Sr. Ministro da Educação diz que tem um simulador no site, e tem, para os professores poderem ver o que é que, com o Decreto-Lei 74, que saiu há pouco, que ele chama acelerador, mas que na verdade não acelera coisa nenhuma, a única coisa que vai fazer é tentar consolidar o roubo de tempo de serviço para os professores verem os benefícios que têm. Muitos vão ao simulador e depois é com grande desânimo e com grande insatisfação que verificam que lá diz não se aplica assim. Pronto, mas o que o Sr. Ministro tinha que ter e que nós passamos a ter a partir de hoje no site da FENPROF é precisamente um simulador para que os professores percebam o roubo lhe está a ser feito mensalmente. Ele está ali, talvez para se perceber, aqui pedir ao meu colega José Feliciano Costa que possa, para se perceber o que é que ele permite. Portanto, perceber. Portanto, tem a explicação das instruções de preenchimento, depois pede para pôr os anos completos, para lá o teu caso, no caso, por exemplo, do José. Isto ainda não foi, ainda não foi experimentado, portanto, isto é mesmo sem. Portanto, José Costa tem 30 anos de serviço. Em que escalão está agora posicionado? Está posicionado no 5º escalão. No 5º escalão, o que significa que, pelo seu tempo de serviço, 30 anos, deveria estar no 9º escalão. Isto é o que as pessoas perdem, ou seja, perde mensalmente quase 1000 euros, 980 euros, 986,55, quase 1000 euros, o que significa por ano qualquer coisa como quase 14.000 euros, se fossem 1000, né? Os 12 meses mais os subsídios. Portanto, este é. Não tinhas feito, ficaste cheio de nervos. Podemos experimentar aqui como é. Podemos experimentar. Se calhar. Então vá, podemos ver aqui outro caso. 28 anos. Tem 28 anos. Aqui, está no quarto. Tem 28 anos, está no 4º escalão. Diz ali que deveria estar no 8º e, portanto, tem uma diferença de 755,85. Este é que é a verdade e este é que é o simulador que, na verdade, demonstra bem o que é que as pessoas deveriam ter e o que é que têm. E é isto que acontece, portanto, em termos do roubo do tempo de serviço, que não são só os 6 anos e meio, que são os 6 anos e meio e depois são mais anos, cerca de mais 4 anos, que os professores estão a perder por transições diversas, nem todos, os que já estavam na carreira até 2012, que a partir de 2013 já não, têm uma agravante que é perdas de tempo de serviço em 2007 e 2010 por causa das transições para os professores titulares e depois quando acabou essa divisão de carreira com os professores titulares. A partir de agora, todos os professores podem ir aqui e no simulador verificar o que é que estão a roubar para perceberem o que é que significa aquele simulador e aquele decreto-lei que o Ministério ali colocou à disposição dos professores. É evidente que um professor que está no 10º escalão, já está no 10º escalão, não estará a perder rigorosamente nada neste momento, mas como lá chegou muitos anos depois ao topo do que deveria ter chegado, que era aos 34 anos,
a carreira mais longa dos países da OCDE, mas como já lá está, o que perdeu já não é recuperável na sua pensão de aposentação, que vai ter uma redução muito grande em relação àquilo que deveria ser. Portanto, este roubo do tempo de serviço é tempo de serviço dos professores, é dos professores, foi cumprido, não é uma bonificação, é dos professores e, portanto, nós não abriremos mão de nenhum dia deste tempo de serviço. Dê por onde der. E, portanto, aquilo que estamos disponíveis é para negociar faseamento, negociar a forma de nós podermos fazer esta recuperação. Tudo isso, agora, o tempo é dos professores. E, portanto, não abrimos mão, os professores não abrem mão disso. Outra situação também inadmissível que está a acontecer tem a ver com os 8.000 professores que entraram este ano nos quadros. Estes 8.000 professores são pessoas com 20 anos de serviço, com 15 anos de serviço, com 10 anos de serviço, no mínimo com 3 anos de serviço, mas por norma muito mais, mas muito mais, com 3 anos de serviço, nem sei se haverá algum. São professores que foram contratados anos e sempre avaliados positivamente, até porque se assim não fosse, não teriam, se fosse negativamente, teriam perdido o seu contrato. O que é que está a fazer o Ministério? Está a obrigar estes professores, que já provaram, podem ser professores, a serem submetidos ao período probatório. O que é o período probatório? É um período para quem não trabalhou ir provar se é avaliado positivamente. Porquê é que o Ministério submete a isto? Uma razão simples. Porque enquanto estiverem no período probatório durante um ano, ficam com o vencimento mais baixo de todos, que é o do primeiro escalão da carreira, que é o do índice, para falar assim, 167. O que é que isto quer dizer? Que como o Ministério, aliás o Ministro tem falado muito nisso, criou índices salariais para os contratados, para acabar com a discriminação entre quem é contratado a termo e quem está na carreira, neste momento, um professor contratado a termo fica a ganhar mais do que aquele que entrou no quadro. Porque o do quadro vai para o índice do primeiro escalão e os contratados a termo podem ir até ao terceiro. Portanto, 2 professores com o mesmo tempo de serviço, um na carreira que entrou este ano e um contratado a termo, o da carreira ganha menos e já está nos quadros e na carreira. Isto é absolutamente ilegal. Já enviámos ao Ministro, precisamente, a exigência de resolução deste problema e, neste momento também, não havendo resposta, vamos avançar para o Tribunal, com a queixa à Provedoria, com a queixa à Comissão Europeia, porque tem uma diretiva que impede a discriminação salarial entre docentes, mas, enfim, o que é mais eficaz e o que poderá resolver este problema também, ainda que daqui a muito tempo, mas com o pagamento retroativo às pessoas, é irmos para o Tribunal, porque não é possível uma pessoa que seja do quadro e da carreira ganhar menos do que se não tivesse concorrido e tivesse ficado contratado. Depois, dizer, outro problema também que nós temos é o das vagas para o 5º e 7º escalões. As vagas para o 5º e 7º escalões não foram eliminadas. O Ministério da Educação dispensou alguns professores das vagas, mas não dispensou todos, não dispensou a maioria. E os professores que não estão dispensados e que o ano passado reuniram todas as condições para mudar para o 5º ou 7º escalões, deveriam ter conhecido o número de vagas para se poderem candidatar até 31 de janeiro. Nós estamos em 18 de setembro, ainda não se conhecem. Ou seja, 10 meses a prejudicar os professores que deveriam ter progredido e não puderam. Mais, horários de trabalho. Continuam a chegar uns atrás dos outros, os horários de trabalho de professores, e esta é uma tentativa do Ministério para tentar impor horas aos professores e resolver não ter que valorizar a profissão e chamar os que abandonaram, 15.000 talvez, para voltarem a dar aulas. Então, os horários de trabalho estão cheios de horas para além das 35, estão cheios de horas extraordinárias impostas aos professores. Aliás, algumas escolas, como não conseguem preencher os horários através da contratação de escola e das ofertas, estão a partir os horários em pequeninos horários, horários completos, a serem partidos em pequenos horários, para depois obrigar os professores que lá estão a aceitarem horas extraordinárias desses pequenos horários, de pessoas que já têm horários absolutamente
brutalmente preenchidos e, portanto, neste momento, aquilo que temos são de facto abusos de todo o tipo nos horários com os professores, com muito mais de 35 horas letivas semanais, que é o que diz a lei. Horas semanais de trabalho, letivas e não letivas. E por isso, os sindicatos, a FENPROF e mais 8 organizações, temos desde a semana passada, mas sobretudo a partir de hoje, pré-aviso de greve a tudo o que é atividade a que chamamos sobretrabalho, ou seja, o sobretrabalho são horas que vão para além do horário, que não estão sequer no horário, que nem sequer são horas extraordinárias e que as pessoas estão obrigadas a fazer, nomeadamente e principalmente reuniões, que são marcadas nas horas das pessoas estarem em casa já, às horas extraordinárias, quando elas são impostas e os professores não as querem aceitar, com esta forma de fazer, que é partir horários completos em pequeninos e obrigar as pessoas a aceitar, e há a componente não letiva de estabelecimento, sobretudo quando na componente não letiva os professores são obrigados a fazer, a desenvolver atividade letiva, com apoios, com turmas, no caso do especial, da educação especial, com a mesma atividade que é igual à componente letiva, e portanto estes 3 pré-avisos não têm, estas greves, um impacto grande do género. Chega-se ali e os miúdos estão à porta porque não há professores, porque a maior parte destas greves incide sobre atividade não letiva e não sobre aulas, mas evidentemente que há muitos professores que ao longo do ano, e sobretudo a partir aqui do meio do primeiro período, que começam com estes pré-avisos a de facto não aceitar aquilo que vai para além do seu horário, e é esse o objetivo precisamente destas greves. Quanto à monodocência, dizer que afinal, e quem acompanhou as reuniões do Ministério da Educação, toda aquela propaganda que o Sr. Ministro fez de que queria resolver os problemas da monodocência e os professores em monodocência iriam ter a possibilidade, os mais velhos, a partir dos 60 anos, de poder não ter atividade letiva, porque até agora nada. O Sr. Ministro da Educação esqueceu-se daquilo que foi dizendo e até agora zero e rigorosamente nada. E pelo contrário, o que nós estamos a ver é que, mesmo para aquilo que está previsto no Estatuto, que são as reduções de componente letiva ao abrigo de um artigo, que é o 79 do Estatuto da Carreira Docente, muitas escolas estão a recusar os requerimentos dos professores. Nós já perguntámos ao Ministério, aliás, o Ministério comprometeu-se no dia 1 de setembro que este problema já existia, a resolvê-lo, até hoje zero, e os professores, muitos, estão a ser impedidos de ter até aquilo que está na lei, quanto mais uma lei nova, como dizia o Sr. Ministro. Quanto aos professores dos quadros de zona pedagógica que ainda não estão colocados, neste momento são 95 professores de mobilidade interna, portanto seriam professores que vincularam e dessas vinculações 95 não têm ainda colocação. O Ministro, na reunião do dia 1 de setembro, quando fomos recebidos no Ministério, foi-nos dito que iria chegar a uma informação de que estes professores, se estavam num quadro de zona pedagógica onde vincularam, não fazia sentido estarem a ter que se deslocar para a escola onde foram contratados o ano passado e a fazer alguns centenas de quilómetros numa escola onde não iriam ficar. E, portanto, essa informação não chegou. E, por isso, muitos professores vincularam em Castelo Branco, mas continuam a ter que vir a Lisboa. Vincularam, e agora estou-me a lembrar de um caso concreto, em Coimbra, mas continuam a ter que vir a Alverca. Outros vincularam no Porto, onde é a sua área de residência, e continuam a ter que ir a Évora. Portanto, o Ministério não cumpriu mais um dos compromissos que assumiu cumprir. Depois temos o grande problema que faz com que muitos professores não aceitem as colocações, porque há aqui outra questão que é importante, é que nós podemos, o Sr. Ministro pode dizer que, e foi verdade, colocou 2.500 professores na sexta-feira nas reservas, mas agora falta saber quantos desses é que vão aceitar a colocação. Ou também em relação às contratações de escola. Isto tem a ver com o quê? Com o custo de vida e, portanto, a deslocação para zonas onde é tudo muito caro, nomeadamente a habitação, mas agora até com este problema também dos combustíveis. Para termos ideia, há professores que fazem todos os dias muitos quilómetros. Se o professor estiver colocado a 50 km de casa, que faz 100 km diariamente, mas a maior parte está a mais de 50, mesmo aqueles que não estão a viver lá no sítio onde foram colocados, se fizer 50 km por dia, 100 km, ida e volta, não é?
é qualquer coisa como 300 euros de combustível que o professor gasta. Mas se for um docente do Porto, colocado aqui em Lisboa, do Porto aqui em Lisboa, se quiser estar, como tem o direito, com a família aos fins de semana, com os filhos, com o cônjuge ao fim de semana, este professor gasta, no mínimo, não é num apartamento, é no mínimo, num quarto, ficar num quarto, como o senhor Ministro diz que já não é mau, 600 euros, no mínimo, 600 euros, porque a maior parte é mais, gasta em combustível semanalmente, entre ida e volta, aliás, mensalmente, 4 idas, admitindo são 4 fins de semana, 300 euros, e gasta em portagens qualquer coisa como 200 euros. O que significa que este professor, que é do Porto, para estar em Lisboa e poder estar com a família ao fim de semana, gasta 1.100 euros. Qual é o salário dele? 1.100 euros. Estamos a falar de professores que, como é evidente, depois têm a família, depois têm que comer, têm que se vestir, têm aquelas coisas normais, não é? De toda a gente, o que significa que muitos não aceitam e acabam por, sendo colocados, ficarem na ZAEC a ganhar à hora, mas em casa a viver, porque, apesar de tudo, tem algum rendimento. É por isto tudo que se acabou de dizer que a luta dos professores vai continuar. Neste quadro de desrespeito, nós temos ouvido o Sr. Ministro da Educação a pedir bom senso aos sindicatos e aos professores em relação às lutas. Eu diria que os professores e os sindicatos têm tido ótimo senso, não têm tido bom senso, têm tido ótimo senso. E que a quase totalidade das organizações sindicais tem sido muito responsável, e é a esmagadora maioria dos professores, nas ações e nas lutas que vêm desenvolvendo. Pode dizer-se, pois, mas o ano passado entraram 400 pré-avisos de greve. É verdade, nós só para um dia de greve, por escola, tivemos que entregar, as organizações sindicais, as 9 que estamos juntos, 162 pré-avisos de greve. Durante a greve distrital, porquê? Para tentar tornear os serviços mínimos e legais que o Ministério da Educação conseguiu que fossem decretados. Os tribunais têm-nos dado razão em todos os casos, mas é sempre depois da greve ter sido feita. Nós, para a segunda ronda de greves distritais, que decorreu entre maio e junho, 17 de maio a 12 de junho, que são greves por distrito e, portanto, em cada escola só tem impacto de um dia, não tem 18 dias, foram 18 dias de greve, mas cada escola, que é no seu distrito, um dia, nós tivemos que meter as 9 organizações, cada um o seu pré-aviso, ou seja, 9 pré-avisos vezes 18 dias. 162 pré-avisos de greve para um dia de greve. E, portanto, o número de pré-avisos de greve, quando se diz, tantos dias e tal, tantos pré-avisos de greve, sim, para tentarmos que os serviços mínimos e legais não fossem impostos às escolas e aos professores. Portanto, aquilo que nós temos tido, e os professores, é um ótimo senso, qual um bom senso. E os professores têm tido uma responsabilidade enorme e têm demonstrado uma responsabilidade enorme, quer no funcionamento das escolas, por isso é possível, com todos estes problemas, as escolas estarem abertas. Se não fossem os professores e se não fosse o seu sentido de responsabilidade, muitas escolas estariam fechadas e estão todas abertas. E, portanto, e dizer que também porque os professores sabem que é necessário defender uma das conquistas do 25 de Abril, que é a escola pública, foi aquela que permitiu e que permite e que permitirá que todos os nossos jovens e crianças, independentemente da sua origem em termos económicos, sociais, culturais, possam ter acesso ao ensino e possam encontrar ali um elevador social, efetivamente. E, portanto, esta é a realidade. Os professores têm tido um imenso sentido de responsabilidade, um grande profissionalismo e um grande bom senso, portanto, eu disse um ótimo senso. Por parte da FENPROF e com os professores, sempre, e com outras organizações em convergência, na maior parte das vezes, aquilo que estamos a preparar, responsavelmente, é a Semana Europeia dos Professores. A Semana Europeia dos Professores, portanto, é europeia, foram as entidades europeias que estabeleceram como tal,
é a semana 2 a 6 de outubro, portanto apanha o dia 5 de outubro, Dia Mundial dos Professores, e para esta semana, e em convergência com mais 8 organizações sindicais, temos 3 ações principais. Uma concentração nacional junto à residência oficial do Primeiro-Ministro, porque é o responsável máximo. É o responsável máximo. E é solidário, como não deixaria de ser, como Ministro da Educação, mas que foi ele, aquele que em 2 de maio de 2019 veio dizer que se o tempo de serviço às pessoas fosse contado, ele demitia-se. Aliás, acho que foi o único momento em que o Sr. Primeiro-Ministro ameaçou com a demissão do seu governo, foi quando o tempo de serviço às pessoas teve para ser contado. É uma coisa extraordinária, com tantos problemas que o nosso país tem. Um país onde os grandes grupos económicos têm diariamente lucros de 25 milhões de euros e que, no entanto, é o 6º país do ranking da pobreza, e nesta situação de 25 milhões de euros para os grandes grupos económicos não há dinheiro para contar o tempo de serviço faseadamente dos professores, não é aumentar os professores, enfim. Portanto, concentração nacional junto à residência oficial do Primeiro-Ministro em 3 de outubro, uma conferência internacional com convidados de vários países que teremos online em 5 de outubro, que é feriado, e portanto teremos esta iniciativa. Também em 5 de outubro, já agora dizer que vamos inaugurar no Funchal uma estátua de homenagem aos professores, chama-se mesmo A Professora, e é da autoria do escultor Francisco Simões. E depois teremos no dia 6 de outubro uma greve nacional dos educadores e dos professores, como forma de terminar esta Semana Europeia dos Professores, acompanhando também a luta que noutros países está a ser desenvolvida e que também vai convergir para esta semana. E, portanto, estes vão ser momentos muito importantes da luta dos professores. Porquê? Porque antecedem à apresentação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2024. E esperamos que esta ação que nós vamos desenvolver tenha repercussão, impacto naquilo que vai ser, precisamente, no caso da educação, o teor, não é? O conteúdo desse Orçamento de Estado, e que ele permita, não é resolver os problemas todos em 2024, mas começar a dar resposta aos problemas. É isso que nós pretendemos, e que não seja mais um orçamento em que se reduz e depois se diz, porque agora o financiamento é para as câmaras, porque agora passamos para financiamentos comunitários, e portanto cada vez o Estado central vai se desresponsabilizando mais da educação. Aquilo que... E, portanto, é para já o que está marcado. Evidentemente que, a partir do momento em que nós conheçamos a proposta de lei do orçamento, evidentemente que a partir daí podemos ter outras ações e seguramente tê-las-emos, se esse orçamento não der resposta aos problemas. Obviamente, e quem conhece não só a FENPROF, mas as outras organizações, as 9 organizações que temos estado juntos e em convergência em muitas ações, sabe que nós não marcamos greves por atacado, sabe que nós não marcamos greves para marcar greves, não fazemos lutas por lutas. As nossas lutas têm objetivos, têm propostas em torno delas, e, portanto, é neste contexto que nós dizemos, e concluindo, que aquilo que os professores exigem, e a FENPROF também, obviamente, ou não fôssemos uma organização com professores e de professores, exigimos soluções para os problemas, exigimos que o Orçamento do Estado para 24 inclua verbas para que essas soluções realmente o sejam, e não seja mais tipo aquele acelerador, como diz o Sr. Ministro, que não acelera coisa nenhuma. Exigimos a negociação da proposta que entregámos no dia 1 de setembro no Ministério para a recuperação faseada do tempo de serviço, e exigimos uma coisa que estamos desde o primeiro dia a colocar ao Ministro da Educação. O programa do Governo para a Educação fala num pacto para a educação. Tentarmos chegar a um consenso sobre a forma e as medidas de resolver problemas. Um pacto. Nós estamos desde o primeiro dia do mandato a propor um protocolo negocial. Nem dizemos um pacto, uma coisa até mais humilde. Um protocolo negocial, para podermos identificar os problemas, podermos, sinalizando-os, definir prioridades, e definindo prioridades, podemos ver
ano após ano, como é que podemos chegar a algumas soluções. O Ministro até hoje recusou esse protocolo negocial, quanto mais um pacto que nem quer ouvir falar dele. E, portanto, é isso que nós estamos a exigir. Quanto ao bom senso, aquilo que nós fazemos é devolvermos o apelo ao Ministro. O Sr. Ministro é que tem que ter o bom senso de dar resposta aos problemas. Os professores têm-no tido, as organizações sindicais e a FENPROF têm tido esse bom senso, e aquilo que nós exigimos, evidentemente, é que haja soluções, haja a resolução de problemas, e a começar logo por este problema gravíssimo que é a falta de professores nas escolas. Por vezes ouvimos que o ano passado os alunos foram muito prejudicados pelas lutas dos professores. Aquilo que nós todos pudemos ouvir dos alunos, e nomeadamente alguns órgãos de comunicação social fizeram precisamente essa pergunta aos alunos, e depois saiu na comunicação social, sobre se as greves dos professores tinham tido um impacto negativo nas suas aprendizagens e alunos do 12º ano, e a resposta de todos, pelo menos no caso do jornal e do vídeo que passava, era não, o que teve impacto e o que foi mais negativo foi a falta de professores. E este ano o problema está a agravar-se. Do ano passado para este ano, precisamente ao mesmo dia, e o dia hoje de manhã, há já um aumento de 15% de falta de professores, o que irá com certeza agravar-se, mas que não é maior, porque, como disse o Sr. Ministro a semana passada já tinham contratado 810 docentes não profissionalizados, um número muito superior ao ano passado. E eu recordo que o número de professores não profissionalizados o ano passado, portanto, contratação de escola, era em 70% superior ao de há 2 anos. 70%. E, portanto, é disto que nós estamos a falar, e é este o caminho que tem que ser resolvido. E há uma forma de o resolver imediatamente, que é recuperar os cerca de 15.000 professores que há profissionalizados, mas que nem lhes passa pela cabeça voltar à profissão, nas condições em que a profissão está, em termos de carreira, em termos salariais, em termos de condições de trabalho. Invista-se na educação, invista-se na profissão docente e recuperem-se, e essa é a única forma de recuperar já, de resolver, ou pelo menos de atenuar muito, de imediato, o problema da falta de professores. Por muitas vagas que se abram, não resolve, porque não é do dia para o outro que se formam professores. Nem é em 2 anos, como disse o Sr. Ministro, porque formar professores demora 4 a 5 anos, por norma 5 anos. E até o recurso aos estágios remunerados, que seria uma forma de, ainda estagiários, ter professores também, embora estagiários, mas professores estagiários nas escolas, e que dariam alguma resposta também à falta. A propaganda temos-la a ouvir, todas, agora nem sequer há ainda, e tem de haver um projeto para negociar, porque para haver professores estagiários remunerados tem que haver um contrato de trabalho. Para haver um contrato de trabalho tem que haver negociação, e não há nenhum projeto do Ministério para os estágios remunerados. É esta a situação que temos, e é por isso que nós dizemos que este ano é um dos mais negativos, que pior começa nos últimos anos.